Neste episódio, o Tiago passa a palavra a ele mesmo, o Gonçalo encontra o raio de Mercúrio no Google e o Miguel queixa-se do lixo. Está lançada a nau espacial. Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao episódio número 4 da Nau Espacial. Eu sou o Tiago. Eu sou o Gonçalo. E eu sou o Miguel. Morgado. Como já podem ter percebido, esta semana estamos a gravar sem a Lígia, não se preocupem. Ela voltará muito em breve. Para já ficam com os 3 engenheiros aeroespaciais, vai ser um episódio assim com um bocadinho mais testosterona. E esta semana temos algumas notícias, não das mais interessantes que já tivemos, mas nós, como sempre, vamos espremer ao máximo e dar-vos a atualidade espacial. E começamos com o Gonçalo e com o tema das estações espaciais. Gonçalo, o que é que se anda a passar neste tema? Olá, Tiago. Obrigado pela introdução. Como mencionámos já no outro episódio, existem 2 corridas a decorrer no plano comercial. Entre outras, existem mais corridas, mas 2 que me interessam especialmente. Uma é a dos foguetões e a outra é a das estações. E para isso acho que podíamos começar por contextualizar o que é isto da estação espacial. É algo que é completamente incrível, mas que se calhar não tanta gente quanto isso está a par do facto que nós temos uma estação a orbitar a Terra, em órbita baixa, a quilómetros por segundo, e que tem uma tripulação, está constantemente tripulada com por volta de entre 6 e 12 astronautas, acho que é algo do género, e que é uma obra de engenharia magnífica e que também mostra vários fatores, desde não só a engenharia e a inovação, mas também a colaboração entre países, porque foi construída no final do século pela América, pelos Estados Unidos da América, pela Rússia e pelos europeus, em colaboração com os japoneses. Portanto, foi uma altura pós-Guerra Fria, em que, apesar disso, algo onde se pôde encontrar entendimento foi na construção desta estação e deste destino em órbita baixa. Durante muito tempo, os Estados Unidos, após retirarem o Space Shuttle, nem sequer tinham propriamente um veículo para levar astronautas lá para cima, portanto, tanto os europeus como os americanos dependiam dos russos, até bastante recentemente, e quando digo bastante recentemente é 2021, quando o Falcon 9 começou a voar, e agora temos as relações todas cortadas com a Rússia, obviamente, mas até esse ponto dependíamos dos russos, todos nós, aqui no Ocidente, nós os americanos pelo menos, para levar astronautas lá para cima. Portanto, é algo que é uma boa ilustração e que eu gosto imenso de utilizar como exemplo, que apesar de tudo, apesar de Guerra Fria, apesar de tensões, conseguimos todos colaborar. Sim, é verdade. Por acaso, o Gonçalo referiu uma coisa muito importante que eu já nem me lembrava, porque enfim, já o Space Shuttle, o vai-vem espacial, deixou de voar em 2011, e se não fosse... Vai-vem! Oh meu Deus, obrigado. Eu até me estava arrependido de usar a palavra inglesa, mas não estava a encontrar. Vai-vem é incrível. Pronto, o vai-vem espacial deixou de voar em 2011, e se não fosse o vai-vem espacial, nós não tínhamos conseguido construir a Estação Espacial Internacional. Não dava. Ou tinha sido muito mais complicado, porque a vantagem do vai-vem é que tinha aquela baía de carga que era enorme, que cabia lá todo o telescópio Hubble, por exemplo. Também é uma coisa muito grande. E então conseguias levar 2 ou 3, conseguias levar um módulo lá para cima facilmente no shuttle, e hoje em dia construir a estação teria sido muito mais complicado sem esse veículo. E sim, de facto, desde 2011 que o shuttle passou à reforma, que os astronautas têm sido levados lá para cima. Vamos lá ver, eles ficam lá mais ou menos 3 meses, 6 meses, por aí, ficam na estação e depois voltam para baixo. E então eles precisam de os chamados ferries, que os levam e trazem de volta. E tem sido sempre os russos, desde 2011, a levar então os astronautas lá para cima, até, como o Gonçalo disse, até entrar este programa americano agora de tripulação, que fez com que a SpaceX, com o seu veículo Dragon, começasse a levar astronautas lá para cima, 4 de cada vez. E estamos à espera também que um outro veículo, a Starliner da Boeing, também comece a fazer esse serviço. E pronto, e é assim que estamos no status quo neste momento, ainda com as colaborações ativas, apesar da guerra já não ser propriamente fria, mas continuamos a colaborar no espaço, o que é interessante. É uma guerra indireta, mas ainda é preciso colaborar, não é? Para manter a estação a funcionar. Até houve um problema agora recentemente em que, do lado americano da estação, e que tivemos de depender dos russos para ajudar, não sei, já não lembro o que é que era, mas um build-up de CO2 ou coisa assim. Sim, é bom saber que os astronautas que estão lá em cima são sempre influenciados por estes aspectos, mas era bom imaginarmos que eles estão num plano acima destas guerras e geopolíticas e que estão
estão a lutar pelo bem, e o que eles estão lá a fazer em cima é de facto é bom, é ciência, é investigação. Há imensas áreas de exploração a fazer no espaço, na estação espacial. Eu acho que as que têm mais interesse são aquelas relacionadas com tirar partido do ambiente de 0G, ou seja, um ambiente em que, apesar de eles estarem próximos da Terra e sentirem a gravidade da Terra, por estarem em órbita, os corpos andam a flutuar como se não houvesse gravidade. Estão em queda livre, como tu explicaste no outro dia, que sempre a cair, e estão neste ambiente de microgravidade. Exatamente. Portanto, estão em gravidade, mas nós chamamos às vezes 0G, para não induzir em erro. E pronto, este ambiente permite fazer algumas coisas, fazer algumas experiências interessantes. Por exemplo, já vi experiências de semearem plantas e fazerem uma mini agricultura para subsistência em 0G. É um tema muito interessante. Há uma investigação a nível do corpo e da fisiologia, de como ela é afetada por ambientes gravíticos mais fracos, que também é muito interessante. Por exemplo, os astronautas, quando estão em 0G, têm uma perda muscular e óssea porque esses sistemas não estão a receber esforço por estarmos em ambiente de gravidade zero. E perdem cerca de 2 a 3% dos seus músculos e da sua massa óssea por ano, ou por mês, agora já não me recordo, mas é um ritmo absolutamente alucinante e que é comparável às pessoas que têm osteoporose na Terra, que é uma doença que afeta os mais velhinhos, afeta os nossos avós, muito provavelmente, e portanto é um ambiente em que se podemos estudar este fenómeno que acontece, podemos arranjar soluções. Também são impressos tecidos em gravidade zero, portanto as aplicações médicas, pelo que eu sei, são muito interessantes, e nesse sentido a agência espacial é uma coisa boa e tem sido desde o final do século passado. Não sei em que ano é que foi lançada e começou a ser tripulada exatamente, mas já vão para aí 25 aninhos à vontade, não é? Portanto quase a nossa idade. Mas já podem ver que tenho um historial de estar constantemente tripulada e a fazer este tipo de experiências enorme. Exatamente. É uma grande experiência. E então, qual é a notícia neste caso? Vou invocar o fantasma da Lígia, que se estivesse aqui dizia: está a ficar velhinha a estação, está a ficar idosa. Do ponto de vista tecnológico, há que partir para a próxima. Por outro lado, obviamente que a conjectura política atual só está a ajudar a acelerar este abandono do plano internacional nestes moldes, pelo menos. E o que está a acontecer é que, tal como nos foguetões tivemos empresas neste caso muito particular, a SpaceX, a mais bem sucedida, com estímulo do governo para desenvolver a sua tecnologia, e que agora é um caso de sucesso, este sucesso está a tentar ser replicado também ao nível de estações. Portanto, a NASA, em particular, que é quem está mais avançado neste assunto, não se quer meter ao ruído das estações, quer passar a depender de privados e decide que a partir de 2030, quando a estação for retirada, oficialmente, quer assegurar uma presença em órbita 100% com os seus astronautas, mas numa estação providenciada por empresas privadas. Nesse sentido, tivemos vários grupos que se interessaram neste tipo de iniciativa e que estão a desenvolver os seus projetos. Portanto, em primeiro lugar, uma muito mediática é a Axiom. O seu plano é começar por desenvolver módulos, ligá-los à Estação Espacial Internacional. Foram comissionados para desenvolver o primeiro módulo comercial na Estação Espacial Internacional, ou ISS, e a partir daí adicionar outro módulo. A vantagem que isto traz é que não tem de desenvolver sistemas mais complexos relativamente à gestão da vida e da temperatura e tudo mais. Podem depender dos sistemas da ISS e depois ligar uma torre que vai gerar energia e tudo mais, e a partir daí podem ficar em voo livre, talvez uns 6, já não lembro do número, mas uns anos após o seu primeiro módulo. Isto é Axiom. Portanto, é quase como se a ISS servisse de certa forma de incubadora para aquela estação nova que vai nascer a partir dali da Axiom, não é? Exatamente, isto é o fator diferenciador para eles, na minha opinião, mais importante. E depois são muito mediáticos, portanto, ligaram-se a um arquiteto francês para desenvolver o interior da estação, do ponto de vista cosmético. Algo que não mencionei é que estas empresas vão não só servir este mercado de ciência, tanto institucional, portanto, dos governos, como também privado, mas traz o novo fator do turismo espacial. Apesar de se calhar não ser a maior parte da receita, porque neste momento é difícil lá de conseguir pagar esse tipo de viagem,
é algo que tem muito sensacionalismo e está nos mídias também, porque neste momento só bilionários vão ao espaço, portanto tem um fator também todo político à volta disso. Mas eles estão nesta iniciativa de fazer parcerias com. Eles agora anunciaram esta semana, portanto não era a notícia que eu trazia, mas vou trazer, que fizeram uma parceria com a Prada para desenvolver o exterior dos fatos espaciais da missão à Lua, a Artemis, que depois há de ser usado também na sua estação. Isto porque a Prada parece que tem alguma herança de vela, aquele vela alta performance, fibra de carbono e tal, portanto. Sério? Parece que sim, Okay. eu pensava que era só cosmético, mas acho que vai ser funcional também, que é super interessante. Isto é a minha fase favorita do capitalismo. Portanto, desta vez são os astronautas que vestem Prada, não é o diabo, é isso. Oh. São os osteoporosos que vão vestir Prada. Quer dizer, olha, os bilionários quando vestirem Prada na estação também, neste momento são os únicos que conseguem pagar. Acho que há um detalhe, um contexto que se calhar é importante dar, que é esta empresa Axiom, para além de estar a desenvolver estas estações espaciais, neste momento já está a fazer missões na Estação Espacial Internacional. Já fez 2, acho eu, Exatamente. E está a planear a terceira. Tem mais 2 a vir neste momento. Exatamente, eles estão, ou seja, nesta onda de treinar astronautas e providenciar não o transporte em si, mas a parte das operações. Eles estão a fazer algo super incrível e que eu suporto imenso, que apoio imenso, que é estão a permitir a nações que não têm propriamente os meios para ter um programa espacial de ter astronautas e de os levar lá para cima. Portanto, existe interesse de imensas nações, desde o Médio Oriente, Hungria, etc. E acho que é fantástico para eles também poderem ter o seu orgulho, os seus astronautas, os seus jovens a ver astronautas e a imaginarem-se lá no espaço e a contribuir. Portanto, acho fantástico. Depois, outras empresas, talvez logo a seguir, temos a Voyager, que é uma empresa que detém outras empresas. A mais importante seria a NanoRex, que desenvolveu umas portas e uns módulos, não módulos, mas uns sistemas para pôr payloads na Estação Espacial Internacional, e que, enquanto que a Axiom ganhou o contrato de fazer um módulo comercial, a Voyager e outras duas pela NanoRex e outras duas empresas ganharam contratos para desenvolver o chamado CLD, Commercial LEO Destination. Portanto, a grande notícia que eu trazia hoje é que uma dessas empresas se uniu à Voyager. Foi o caso da Northrop Grumman, uma empresa de defesa americana, com grande herança e muito conhecida, que tinha o seu plano de fazer a sua própria estação e neste momento decidiu desistir. Já recebeu, dos 125 milhões que recebeu, que tinha para receber, recebeu 30 e o resto agora vai de volta para a NASA e vai ser distribuído pelas outras empresas. E decidiu unir-se ao esforço da Voyager. Portanto, é um bocado como estávamos a falar na outra semana, em que eu disse neste momento não há mercado para 50 estações, uma discussão que tive com a Lígia, que depois apercebemos que era uma coisa mais no futuro que ela estava a dizer, mas de facto começamos a ver que as próprias empresas se apercebem que as que estão mais avançadas têm a sua vantagem neste momento e que não vale a pena, e então estamos a ver o unir de esforços. Quem faz parte também desta parceria da Voyager é a Airbus, neste momento. Aliás, eles fizeram um joint venture, que não sei como é que se diz em português, mas fizeram uma empresa, a Voyager e a Airbus, chamada Starlab, que é o nome da estação, e é quem está neste momento a dirigir o projeto. Por falar em parcerias assim engraçadas, em cruzar mainstream com esta iniciativa do espaço, eles estão aliados também à Hilton para fazer o hotel espacial, digamos assim. Pois é. Mas, Gonçalo, esta história da Commercial LEO Destinations, o que é este programa? Isto é uma espécie, como falámos também já num episódio anterior, do Commercial Resupply Services, que eram os serviços de carga para a estação espacial. É mais ou menos isto? Ou seja, é a NASA aqui a tentar comercializar o que eles antes faziam in-house? Sim, é parecido, ou seja, neste caso a NASA, como eu disse ao início, quer assegurar a sua permanência em órbita após 2030 e para isso põe contratos para, de certa forma, dar o impulso a estas empresas de terem dinheiro com que funcionar e depois procurarem os seus parceiros, os seus investimentos, receberem capital para poderem ser bem-sucedidas. E isto é o CLD. E o terceiro é a Orbital Reef, que, como tu me estavas a partilhar, se calhar podes tu partilhar, Morgado, o que ouviste. Sim, então tínhamos 3 candidatos ao CLD, não era? Portanto, era a Voyager primeiro, depois o segundo consórcio era o da Northrop Grumman, que agora se juntou à Voyager, portanto, esses dois fundiram-se, certo? E depois o terceiro era o da Blue Origin e mais gente que tinha o tal conceito da estação Orbital Reef. E mesmo esses, há rumores de que supostamente estão a querer
dar bailout, escapulir-se e fugir do projeto. Portanto, esse projeto que tinha 3 competidores, de repente parece que vai ficar só com um. Exatamente. E a Axiom e a Voyager, que têm conceitos de estações mais clássicas, mais pequenas que a ISS em termos de dimensão, mas com o mesmo volume, mais ou menos. A Orbital Reef era uma daquelas que queriam fazer um parque empresarial em órbita. Estão a ver aqueles parques em que reúnem várias empresas, tipo o Tagus Park e tudo mais, queriam fazer isso em órbita. Portanto, megalómano. Mas a verdade é que existem muitas mais empresas que estão a fazer este tipo de iniciativa, e a NASA fez um relatório em que basicamente disse mal de toda a gente, exceto das que deu fundos, isto no processo de seleção, e a Orbital Reef na verdade passou e recebeu também à volta de 130 milhões. E o que acontece é que a Orbital Reef é Blue Origin, do Jeff Bezos, Amazon, e Sierra Space, portanto mais um desses empresas de espaço e defesa. E a Sierra Space esteve também na ribalta esta semana porque conseguiu angariar 300 milhões de um consórcio japonês, e toda a gente estava à espera, ok, então eles vão continuar a desenvolver os seus módulos. Aliás, tiveram até um teste recentemente que correu mal, mas uma fonte americana, um jornal americano, publicou que parece que há discórdia e que a Blue Origin está a desenvolver um Lunar Lander, um aterrador lunar, né? que está a prioritarizar. A Sierra também tem outro projeto qualquer, um avião, e parece que se calhar vamos ter o campo de batalha reduzido a 2. Se calhar a Axiom e a Voyager. Pois. E depois temos a outra parvinha que é a VAST, não sei se vocês já viram. Que Não faço ideia. é totalmente financiada pelo fundador, que é um Silicon Valley dude, um bro, de Silicon Valley, é completamente financiado por ele. Tem um conceito que querem fazer portanto, vários módulos ligados fazem um raio, vários raios fazem uma roda, e a roda roda e faz a gravidade artificial. Recrutaram imensos perfis da SpaceX e da Voyager. Mas pronto, com gravidade artificial não podes fazer a experiência de microgravidade, portanto não percebo como é que eles querem fazer dinheiro. Ao início, pelo menos, ao início conseguem. E o que surpreendeu toda a gente foi que há 2 meses publicaram que iam lançar, tinham uma data de lançamento com a SpaceX para 2025, portanto a bater todos os outros, e o seu design está adaptado ao Falcon 9, que é algo muito interessante, mas tem um design que eu acho que eu nem sei se eles têm alguma coisa, portanto, não... vamos ver. Um grão de sal nisso. Muito bem, então está um mercado muito competitivo. E agora vamos fugir um bocado desta ótica do espaço como um negócio e vamos passar para a ótica do espaço como a ciência, com o Tiago a falar sobre Mercúrio. Então o que é que aconteceu? Obrigado, Tiago. Então, o que aconteceu esta semana, e eu agora vou fazer aqui vou puxar um bocadinho a sardinha para a minha brasa, para a ciência, para o espaço que eu e a Lígia costumamos mais Puxas habitar. a sardinha ou a brasa? Puxas a brasa à sardinha, ou a sardinha à brasa? Puxas, acho que é mais Se não vai a montanha a Maomé, vai... Exatamente. O que é que importa? É relativo. Bom, então o que aconteceu é que nós tivemos notícias de Mercúrio esta semana. Não foi nada de muito emocionante, mas acho que é um facto interessante sobre o estudo das ciências planetárias, daquilo que nós sabemos sobre os planetas e como é que eles evoluem. Então, em 1974, a sonda Mariner 10 trouxe-nos as primeiras imagens da superfície, pelo menos tiradas de uma sonda espacial, trouxe-nos as primeiras imagens da superfície de Mercúrio, e foi logo notado que pela superfície fora havia uma espécie de umas falhas, umas rachas, em que temos um plano inferior e um plano superior unidos por um declive, uma espécie de uma reta, e foi logo teorizado que isto poderia ser uma marca deixada na superfície do planeta por causa de o planeta estar a contrair. E de 2011 a 2015 houve uma nova sonda, a sonda Messenger, que orbitou o planeta e transmitiu-nos novamente imagens da superfície, desta vez com melhor qualidade, e este fenómeno foi novamente estudado, e a conclusão a que as pessoas que defenderam esta teoria chegaram é que o raio do planeta terá contraído cerca de 7 km para provocar estas fendas com este tamanho. Ouça. Rei do planeta, pá. Exatamente, que é o raio do planeta, mas 7 km são 7 km. Ok, só para contexto, qual é o raio de Mercúrio? Se calhar não sabes de cor, mas o da Terra são Não tipo sei. 6.000 km, não é? 6.370 km, Mercúrio há de ser algo como 2, 3, 4, 5, algo do género. Mercúrio são 2.439,7 km. Portanto, 7 km Obrigado, ainda é coisa, é bastante. É uma porcentagem pequena, mas 7 km são 7 km, não é? E esta teoria é impressionante também porque Mercúrio é o primeiro planeta do Sistema Solar a contar do Sol. É um planeta terrestre como os outros primeiros 4, em que a Terra se inclui, mas é o que está mais próximo do Sol. Portanto, o que é que está a causar este encolhimento? E a teoria é que o planeta estará a arrefecer. E
como todos os homens bem saberão, quando as coisas arrefecem, também contraem. E, portanto, será isso que está a acontecer. Apesar de ser o planeta mais próximo do Sol, o interior estará a perder energia, estará a contrair e a superfície a ser contraída, a ser forçada a contrair também, e, portanto, gera uma tensão, uma compressão que leva a estas falhas. Ou seja, em Mercúrio, eles ligaram só a resistência de cima do forno. Basicamente é isso. E a de baixo está desligada. Exatamente. Algo do género. Sim, mas pronto, podemos estudar o planeta como um só, não importa se está a arrefecer dentro ou fora, o que importa é que está todo ele a arrefecer e a encolher, e, portanto, leva a que isto aconteça. E o curioso é que isto também acontece na Lua, já vamos ver isso. Mas, então, o que é que aconteceu esta semana? É que saiu um paper na revista Nature Geoscience que estuda estes fenómenos que até agora era uma teoria não muito fácil de comprovar, mas que agora foi analisada de outra ótica. Portanto, nós sabemos que estas falhas deverão ter cerca de 4 mil milhões de anos e não sabíamos se estavam ativas ou não. Portanto, isto pode ter acontecido por causa deste arrefecimento. E nós temos uma ideia que foi há 4 mil milhões de anos, portanto há muito tempo, não sabemos se este processo ainda está a decorrer. Mas nesta semana saiu este paper de um estudante de doutoramento que analisou as imagens da Messenger e detectou que nessas falhas, na parte superior, na placa superior das falhas, há umas pequenas rachas que é o semelhante e que acontece quando o material é esticado. Ou seja, podem imaginar, tem uma fatia de pão de forma e dobram. E na dobra por fora aquilo vai rasgando. Portanto, é uma coisa semelhante. Somos muito culinários hoje. Não é perfeito, mas a ideia é mais ou menos a mesma. E aparecem estas pequenas falhas. Porquê é que estas falhas são interessantes? Porque são mais pequenas e são mais difíceis de esconder. No espaço há um conceito de jardinagem de impacto que, quando, por exemplo, o Mercúrio leva com um asteroide, um meteorito, um corpo qualquer, há um impacto muito grande, há uma libertação de material que é espalhado pelo resto da superfície, e se essas coisas são antigas, estas falhas pequenas são antigas, é possível que não as conseguíssemos ver, porque seriam depois cobertas por estes impactos, por este jardinagem de impacto e o material que liberta. Ora, como nós conseguimos ver estas falhas, a conclusão é que elas são geologicamente recentes, ou seja, ao passo que as falhas iniciais poderiam ter cerca de 4 mil milhões de anos, estas nós sabemos que têm mais ou menos 300 milhões de anos. Que é velho como o raio, mas geologicamente é recente. Na escala cósmica é um bebê. Yeah. Exatamente. E, portanto, nós temos agora estes indícios de que Mercúrio não só encolheu no passado, como ainda estará a encolher. Não sabemos a que ritmo, talvez um ritmo mais pequeno agora, mas sabemos que é isto. E pronto, isto é interessante porque nós também verificamos isto na Lua. Nós vemos estas falhas através de imagens e nós temos sismógrafos que foram deixados na Lua pelas missões Apollo e que conseguem medir atividade sísmica nestas falhas, muito concentrada ali, portanto sabemos que há ali tensões tectónicas. E para além disso, Bepi Colombo, a missão da Europa e da Agência Espacial Europeia e da JAXA, a Agência Espacial Japonesa, vai chegar agora a Mercúrio em 26, e vamos ter novamente boas imagens captadas com aquilo que eu espero que sejam as melhores câmaras e, portanto, vamos conseguir estudar novamente estes fenómenos. Eu não sei se isto é um dos objetivos da missão, mas imagino que estas imagens vão dar para estudar muita coisa, inclusive é isto. Pronto, eu achei este tema interessante porque é uma coisa tão pequena, umas falhas na superfície de um planeta, e que nos podem dizer tanto sobre o que se passa da termodinâmica, do calor, de estar a arrefecer e da contração. E é um bocado assim que funciona a ciência planetária. Nós temos muito pouco, mas com esse muito pouco conseguimos tirar imenso sobre o que se passa nos planetas e nos corpos. É fantástico o quão pouco nós sabemos até do nosso próprio sistema solar, não é? Às vezes quando falamos aqui muito do James Webb e exoplanetas e vida e astrobiologia, e é um dos meus temas preferidos, e outras coisas, mas depois até as rachas de pão de forma ali do Mercúrio é uma coisa recente, 300 milhões de anos, mas nós ainda não tínhamos reparado, não é? Portanto, é algo que me entusiasma e que ao menos vai haver trabalho para os astrogeólogos durante algum tempo. Astrogeólogos, é verdade. Astrogeólogos. E é fantástico que já falámos disto entre nós de outras vezes, mas continuamos a recolher dados e a fazer ciência. Aliás, continuamos a fazer ciência com dados que foram recolhidos há 40 anos atrás. Exatamente. Sim. No caso da Mariner, 40 anos. No caso da Messenger, 10 anos. Mesmo assim, já foi há algum tempo. Portanto, parabéns a esse estudante de doutoramento, que não sei de onde é que era já agora, não sei se disseste. Não disse, e também não apontei, mas eu lembro-me que o nome das pessoas no paper era
portanto ocidental, portanto inglês, americano, seria a minha aposta. Ok. Não, mas o volume de informação é ridículo que nós temos, não é? Antigamente tinhas de deixar escrito numa página, agora podes, sei lá, num disco tão pequeno consegues ter imensa informação. Isto vais ter ciência para dar. É como um bocado é o expoente de que estávamos a falar no outro dia das rochas, né? Do asteroide, que estão na Terra guardadinhas para se alguém quiser voltar a olhar para elas. Agora imagina somente em. Calma, deixa-me pensar. Eu dizia muitas vezes 50 anos de exploração espacial, mas já estamos em 2023, que é tenso. Mas... Portanto, Portanto, em 70 anos, quase 100, exatamente, de exploração espacial, o volume de informação é incrível. E dos nossos vizinhos, literalmente. A dificuldade é filtrar essa informação e saber priorizar e saber o que escolher e não tanto recolher a informação hoje em dia. E isso é um bom problema para se ter. Mas olha, isto faz-me pensar que agora com o advento de inteligência artificial e tudo mais, vais ver essa informação a ser completamente penteada a toda a hora por esses robôs que vão roubar os empregos aos astrogeólogos e astrobiólogos, portanto. Pois, isso era engraçado. Se nós temos informações de muitos astros no sistema solar, se nós virmos que algo acontece num astro, podemos procurar esse mesmo fenómeno com a ajuda da inteligência artificial nos dados de todas as outras. Isso é um conceito engraçado. Exatamente. Bem, muito, muito entusiasmante. Queria só finalizar dizendo que essa analogia do pão Bimbo foi incrível. Enquanto que uns fazem parcerias com a Prada e outros com os hotéis Hilton, nós aqui na nave espacial esperamos o contacto da Bimbo para fazermos uma parceria. Exatamente, pãozinho fofinho todos os dias em casa. Ora bem, pronto, fica aqui o nosso shout-out ao estudante de doutoramento, à comunidade das ciências planetárias, muito bem, bom trabalho, e às panificadoras também. Mas agora vamos passar ao nosso terceiro e final tema com o Miguel Morgado a falar-nos sobre o lixo espacial e o que tem acontecido em torno da Terra. Eu ouvi dizer que há pai qualquer coisa em rota de colisão. O que é que se passa? Infelizmente isso tem sido uma constante nos dias que correm, Tiago. Obrigado pela maravilhosa introdução. É verdade. Portanto, qual é a notícia aqui, passando já diretamente para isso? Nós já temos falado aqui muito do lixo espacial e do síndrome de Kessler, então se calhar está na altura de explicarmos o que é isto. Portanto, a notícia é que houve uma empresa americana de broadcast de televisão, que se chama Dish, que é literalmente prato, portanto os pratos das antenas, é um bom nome. Essa empresa foi multada pelo regulador americano de comunicações, que se chama FCC, portanto é lá a Anacom deles, e foi multada porque eles tinham acordado com a FCC que iam basicamente mover este satélite que já devia estar morto, ou quase a morrer praticamente, já tinha concluído a sua missão, que iam movê-lo para aquilo que se chama uma órbita cemitério, portanto uma órbita que não é útil, onde podemos colocar os satélites para não perturbar órbitas que são úteis. Também mencionámos da última vez, das órbitas de cemitério. Sim. Pronto, eles iam mover esse satélite então para essa órbita, iam aumentar o raio da órbita mais ou menos em 300 km, e depois o que é que aconteceu? Eles perceberam que não tinham combustível suficiente, então só conseguiram mover 122 km, portanto menos de metade do que aquilo que tinham prometido à reguladora. Ora, a reguladora não foi com meias medidas e mandou-lhes uma multa de $150 mil. Portanto, a multa realmente não é muito consequente, mas foi a primeira multa de sempre aplicada por deitar lixo, digamos assim, no espaço, por space debris, por contribuir para este problema que nós temos, que é o problema do lixo espacial. Ora, é importante por ser a primeira multa. É importante porque está-se a falar muito em regular este género de atividades em órbita, ou seja, um satélite hoje em dia já não pode, pelo menos no mundo civilizado, já não pode ir lá para cima sem ter pelo menos um plano de como é que volta cá para baixo, ou de ser colocado numa órbita cemitério, etc. Porque o que acontece é que todos os dias, e temos empresas, inclusive empresas portuguesas, podemos falar a seguir da Neuraspace, temos empresas cuja única função neste momento é determinar quando é que vai haver colisões em órbita e prever essas colisões para depois alertar os operadores de satélites e dizer olha, tens que desviar o teu satélite neste dia, nesta hora, porque senão vais colidir com outro. E pronto, e estamos neste modo de vida hoje em dia e há um risco muito grande que se apresenta, que é se estas colisões de satélites, já tem havido algumas, se tornarem frequentes, pode-se dar aqui um efeito de bola de neve em que um satélite colide com outro,
gera estilhaços, e estamos a falar de milhares de estilhaços a voar em todas as direções a quilómetros por segundo. Esses estilhaços, por sua vez, vão impactar outros satélites que vão gerar mais estilhaços, e é isto, esta bola de neve, que culmina em basicamente não conseguirmos andar na órbita terrestre e não conseguirmos lançar mais nada para o espaço, chama-se o síndrome de Kessler. E esse é o nosso medo. E é o meu medo no dia a dia. Eu acordo todos os dias e penso: será que é hoje que vamos perder o acesso ao espaço? Vais ficar desempregado. Exato. Opa, não me digam isso. Não me ponham a... Como é que se chama? Não me ponham o macaco no sótão, pá. Não quero pensar nisso. Bom, é assim, também acho que há que explicar porque tu disseste que a multa é simbólica, porque $150.000, pronto, parece imenso. Justamente porque não aconteceu nada de mal, não é? É simplesmente... Ou seja, não aconteceu nada de mal, mas foi uma infração. O Miguel Morgado disse que isto era pequenino porque as receitas desta empresa são 16,2 bilhões de dólares ao ano. Portanto, 150 mil é comparativamente um amendoim. Vá. São uns cêntimos. Exatamente. A relevância, lá está, por ser a primeira multa, já é um tópico que estamos a falar desde que estamos na faculdade, acho que ficou mais na moda nessa altura, portanto há coisa de 7 anos, começou-se a ouvir falar mais, mas sem grande consequência, e agora finalmente uma primeira consequência. Isto é interessante porque talvez traga mais atenção ao tópico e traga mais investimento, que no fundo é o que é sempre preciso e que está sempre em falta. Eu quando visitei o STEC em 2019, lembro-me que fui falar com o pessoal da iniciativa da ESA neste tipo de projeto que se chama Clean Space. Não sei se é um programa opcional, por acaso, teria de pesquisar, mas lembro-me que eu achava incrível, porque já tinha assistido a uma palestra e eles têm várias ações, desde algo que falei da última vez, que é o design para o término, ou seja, desenhar os satélites de forma a que no final não só se possam mover, mas que se reentrarem, portanto se entrarem na atmosfera, se desfazerem todos e não chegarem cá abaixo também. Portanto fazem missões de remoção, entre outras, ou seja, parte também de legislativa e de medidas e tal, e depois tem a parte mais fixe, obviamente, que é a remoção ativa, portanto levar um satélite com uma garra para apanhar um satélite, ou com um arpão, também já vi, para espetar o satélite e trazê-lo para a Terra, para se destruir todo. Depois também há uma rede para apanhar. É sempre complicado, especialmente quando os satélites estão fora de controle, é difícil apanhá-los porque ainda arriscamos causar o Kessler Syndrome. Mas lembro-me que estes rapazes e raparigas que estavam lá na exposição da ESA se queixavam que sim, é bom, mas o nosso limite é o investimento, porque o nosso programa, comparativamente, comparado com a observação terrestre, comparado com telecomunicações, não recebemos nada. E eu lembro que isso foi uma coisa que até me fez demover um bocado de talvez perseguir isso para a tese, de seguir esse caminho. Mas acho que talvez isto comece a motivar não só empresas privadas, mas também governos para investir mais neste tipo de programas da ESA. Resta-me dizer que na Europa temos uma empresa, acho que temos a única missão de remoção ativa de detritos, que é uma empresa suíça chamada Clear Space, não é? Que está a fazer também a sua missão Clear Space 1. E que é um projeto muito interessante e infelizmente não temos tido muitas notícias sobre isso, mas talvez assim que houver podemos trazer, obviamente. Uhum. Sim, olha, eu tenho umas coisas para dizer. Eu, quando estava a investigar notícias para este episódio, ontem ou anteontem, já não me recordo, encontrei notícias sobre, não sei se uma missão, se uma iniciativa parecida da JAXA. Eles estão, ou seja, novamente a Agência Espacial Japonesa, que está preocupada com este aspecto e que acho que estão a fazer uma iniciativa de remoção de lixo espacial, ou seja, imagino que seja alguma espécie de uma garra desse ano, e portanto... É bom que nós sabemos que a ESA é uma das entidades mais preocupadas com este assunto, mas é bom que não sejamos só nós aqui na Europa, é bom que todas as partes investidas neste fenómeno e que causam este fenómeno, não é? Portanto, toda a gente lança coisas para o espaço, tem de estar preocupado com isto, não é? É a única maneira de resolvermos este problema. Por exemplo, a NASA é famosa, digamos, por não impedir o desenvolvimento espacial e o desenvolvimento económico desta área com impedimentos deste género. Mas sim, eu acho este tema super interessante, até pelo ponto de vista didático, porque as pessoas que não são como nós, nerds espaciais, não têm noção de que um objeto em órbita tem mesmo uma velocidade absolutamente estonteante. E a não ser que embatam com um objeto numa órbita mesmo muito parecida e muito específica, as velocidades dos dois satélites ou corpos, ou o que quer que seja, vão ser
absurdamente diferentes na ordem de quilómetros por segundo. Exatamente. E aquilo dá um estouro de todo tamanho e estilhaça tudo, e depois aquelas órbitas ficam inutilizadas. Portanto, todos esses pedacinhos vão ficar na órbita, podem imaginar uma espécie de um círculo à volta da Terra. E a maneira como as órbitas funcionam é que este lixo vai se espalhar ao longo do círculo, não vai ficar só todo numa zona. Não, aquilo ao longo do tempo vai se espalhando, vai ficar uma espécie de um disco. Por exemplo, semelhante aos anéis de Saturno, dos gasosos. Que são pedras e gelo, basicamente. Aquilo não é um anel físico, não é um disco. Aquilo é... Ao longe parece um disco, mas lá dentro são pedras e gelo e material que reflete a luz e faz parecer um disco. É lixo espacial. Lixo natural. Pois, no nosso caso é mesmo, são anéis feitos de lixo, pois. Exatamente. Portanto, pronto, as más notícias é que podemos fechar o espaço. Podemos ter de levantar-nos um dia de manhã e as agências espaciais terem uma placa na porta a dizer out of business. As boas notícias é que podemos passar a ter um disco. E existem esses interesses, não é? Que trazem sempre dinheiro. Por exemplo, os satélites de observação para fins de defesa. Como, entre aspas, né? E telecomunicação encriptada, secreta, segura. Se querem ter esse tipo de coisas, temos de preservar a órbita para começar. Acho que isso é se calhar o Clean Space e, em geral, estas iniciativas de lixo espacial têm um mau marketing, parece-me. Talvez seja por aí o problema, porque é difícil convencer pessoas a investir numa coisa que não aconteceu, não é? Para resolver um problema que ainda não aconteceu. Portanto, acho que mostrar essas partes interessadas que se querem ter satélites espiões, é bom que se preserve a órbita e se invista nisso. E por outro lado, acho que também outro fator interessante é este, como o Tiago disse, estamos a falar de quilómetros por segundo e rotações também completamente estonteantes. É preciso coordenar os dois corpos se queremos remover o detrito para terem a mesma velocidade e a mesma rotação, ou adaptado a essa rotação. Acho que isso nos vai dar bastante herança para outras iniciativas, como por exemplo gestão em órbita de reabastecer satélites, ou até pronto, que, se quisermos falar de conflito espacial, de irmos aos satélites inimigos, etc. Convém ter esse expertise, esse know-how. E para outro que é o minério. Lembram-se, acho que também estava muito na moda quando estávamos na faculdade, nunca mais se ouviu de minério espacial e de prospecção. Mineração. Voltámos ao Bruce Willis. É um tópico convergente, vamos lá sempre parar. Mas sim, de mineração espacial, que o problema foi que surgiram empresas, enorme interesse, enorme investimento, mas os ciclos de investimento são talvez a 10 anos e precisávamos de um horizonte de investimento de 15, 20, 30 anos para ter esse tipo de coisas, e foram todas vendidas. Até uma foi para criptomoedas, uma empresa de criptomoedas, uma parvoíce qualquer do género, mas talvez consigamos, a partir de missões com propósitos mais nobres, levar a missões com propósitos mais uns mais sorrateiros e outros mais lucrativos. Esta questão da sustentabilidade é sempre assim. É difícil de incentivar as empresas e os operadores a pensar no futuro e na sustentabilidade, seja com alterações climáticas, seja com lixo espacial. Aqui a regulação é que tem que fazer o seu papel. Aqui fez pela primeira vez o seu papel em multar uma empresa por ter feito mal o que disse que ia fazer. Não sei quando é que foi a primeira multa por emissões de dióxido de carbono na Terra, por exemplo. Calculo que já tenha sido há uns aninhos. E ainda estamos à guerra com isso, à briga com isso. Portanto, eu espero que no espaço o assunto seja tratado de forma um bocadinho mais expedita, e espero que a órbita terrestre se mantenha limpa o suficiente para nós conseguirmos fugir daqui. Havemos ter a nossa Volkswagen espacial, Miguel Morgado, não te preocupes, que vai ser multada com um grande pontapé. O satélite do povo. Oh, meu Deus. Volk Satellite. Volk Satellite, exato. Ora bem, então deixamos no fim deste episódio o apelo às agências e entidades para tomarem conta do espaço. E queria, antes de deixarmos esta emissão, deixar uma nota que, para os entusiastas do espaço português, vai haver um evento espantoso no próximo fim de semana, que não sei como é que se chama, mas que a parte importante é que há uma competição, que é o Euroc, em que vamos ter uma competição internacional de lançamento de foguetões de várias faculdades no mundo, e a maior parte delas europeias, presumo, mas temos aqui várias equipas portuguesas a participar. Portanto, temos a do Técnico, temos a do Porto, temos a Beira Interior também, Morgado, é?
Não, são só duas. É do técnico, que é exclusiva do técnico, a Red, e depois temos a North Space, que junta alunos da Faculdade de Ciências Exatamente. e da Faculdade de Engenharia do Porto, e acho que da Aveiro e de Coimbra. Exatamente. Não, da Aveiro e de Minho, talvez, não sei. Exatamente. Portanto, temos vários estudantes a participar e eu e o Morgado e o Tiago temos imenso carinho pela do técnico porque participámos quando lá estávamos e estamos sempre a seguir estas notícias e, portanto, se têm interesse em saber mais de aeroespacial e no evento, que pronto, não sei, Morgado, se quiseres fazer publicidade, para mim é mesmo ali a competição e os bilhetes são grátis para a competição, ponto SOR. Ao longo do fim de semana estão todos convidados para ir, porque não sou eu a pagar. Mas estão todos convidados. Não é ponto SOR, este ano é Constância, não é em ponto SOR, portanto é mais perto provavelmente para a maioria dos ouvintes. Estou a fazer um péssimo trabalho, peço desculpa a Portugal Space desde já. Mas sim, apareçam e de certo vão se divertir, porque estes jovens nas faculdades têm projetos incríveis com imenso financiamento, imensamente avançados e podem ver o melhor não só de Portugal, mas também dos nossos vizinhos e vale mesmo a pena. Muito bem, é o TPC desta semana para os ouvintes da Nau Espacial e se ainda estão desse lado a ouvir, queria agradecer pela vossa presença. Se têm comentários, se têm sugestões, podem falar connosco diretamente através do e-mail nauespacialpod@gmail.com. Também, se nos gostaste de ouvir falar sobre as estrelas, podias deixar-nos umas estrelinhas e uma review no Apple Podcasts ou no Spotify. Subscreve o Nau Espacial na tua plataforma de áudio favorita, YouTube, segue-nos no Instagram. A música que estão a ouvir é do grande Josh Woodward. Para a semana nós estaremos de volta, esperemos que com a Lígia, e não te preocupes, as notícias vão continuar a chegar. E até lá, fiquem bem e boa viagem. Adeus. Tchau. Não deitem lixo para a órbita.